Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica mais uma vez. Hoje a gente vai resolver uns problemas do livro do professor Nicolau, dos professores Nicolau Ramalho Toledo, o livro Fundamentos da Física. A gente vai começar com uma breve introdução aí, né, nesses exercícios, que são os exercícios iniciais de força elétrica, tá? Esse é do capítulo 1, né, o capítulo 1 que trata de eletrização e lei de Coulomb. Então a gente vai resolver aí os primeiros problemas propostos, né? Não todos, mas alguns deles, tá bom? Bom, então no primeiro exercício, né, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais destacado. Ele está dizendo o seguinte: a que distância devem ser colocadas duas cargas positivas e iguais a 1 microcoulomb no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newtons? Bom, então eu estou te dando o valor das cargas, né, dizendo que elas são positivas, e naturalmente, se elas são positivas, há uma força de repulsão entre elas, né? E essa força de repulsão ela tem intensidade de 0,1 newtons. E aí o exercício está querendo saber qual é a distância entre essas duas cargas. Bom, vamos pegar aqui o nosso caderninho, né? O nosso caderninho aí e vamos anotar os nossos dados. Primeiro, eu sei que a força entre as cargas é de 0,1 newton, né? E sei que a carga de cada uma delas é de 1 microcoulomb. Bom, esse micro aí, né, o que quer dizer? Vamos botar aqui 1 microcoulomb. Né? Esse micro aqui, né, quer dizer que esse cara, na verdade, está dividido por 1000 milhão, né? Então isso aqui é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 6, certo? Quando está elevado a menos, quer dizer que a vírgula está andando para a esquerda. Então eu tenho 6 casas depois da vírgula, ok? Bom, a força elétrica entre duas partículas é dado por K0, Q1, Q2, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Bom, as minhas cargas têm o mesmo valor e a minha força vale 0,1 newtons. O K0 é uma constante que no vácuo ela vale, vamos colocar aqui, 9 vezes 10 elevado à nona. E aí, vezes uma carga elétrica, né, gente? Aqui é 1 vezes 10, mas 1 vezes qualquer coisa é essa coisa, né? Então, por isso que eu coloquei só o 10. E aqui, a outra carga elétrica, dividido por uma distância ao quadrado, que é o que eu quero saber. Então, vamos lá. 0,1 será igual 9 vezes 1 vezes 1 vai dar 9. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Vai ficar 9 mais menos 6 mais menos 6. Menos 6 dá menos 12. Opa, isso tudo dividido pela distância ao quadrado. Menos 6 dá menos 12. 9 menos 12 vai dar menos 3. Então, 0,1 é igual a 9 vezes 10 a menos 3, dividido pela distância ao quadrado. Aqui, né, se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. E o outro que estava do outro lado, o 0,1, eu já vou jogar para o lado de cá, dividindo, né? Então, nós teremos
que d ao quadrado, que d ao quadrado será igual a 9 vezes 10 a menos 3. 0,1 eu posso escrever como 10 elevado a menos 1, não é verdade? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Então é a mesma coisa que 10 a menos 1. Divisão de potências de mesma base. Então eu vou ficar com 9, que multiplica 10 a menos 3, menos 1, que é o expoente do 10 de baixo, né? Divisão de potência, de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Menos vezes menos dá mais, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, a minha distância ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 2. Bom, quero saber a distância. Vou precisar tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, toma aí. Raiz quadrada dos dois lados, como é que vai ficar? A raiz quadrada de d ao quadrado é d. A raiz quadrada de 9 é 3. E aqui, né, quando eu tenho uma potência, e aqui é minha raiz quadrada, então eu divido minha potência por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, essa aí é a distância entre as minhas duas partículas. Ok, pessoal? Eu acho... Vamos fazer o 2 logo, né? Porque esses primeiros exercícios são mais aplicação de fórmula. Então, acho que a gente consegue, né? Esse aqui foi o número 1, né? Vamos colocar aqui. Esse foi o número... Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Dá assim, apertadinho. 1. E agora, depois do 1, o que que vem? O 2. Certo? Então, qualquer coisa aí, deixa aí sua perguntinha nos comentários que a gente vai atender. Bom, aí vem, depois do número 1, vem o número 2. Duas cargas elétricas positivas e pontiformes, das quais uma é o triplo da outra, repelem-se com forças de intensidade 2,7 newtons no vácuo, quando a distância entre elas é de 10 centímetros. Determine o valor das cargas. Bom, a única informação sobre o valor das cargas que ele dá é que são duas cargas. Eu vou mudar a cor aqui só para não confundir com o exercício de cima, tá, gente? E aí vocês sabem que um é azul e o outro é preto. E a gente sabe que uma carga é 3 vezes a outra carga. Então, se Q1 vale 3Q, Q2 vale Q. Concordam comigo? Que aí, então, Q1 é 3 vezes maior do que Q2, né? Bom, ele fala que a força de repulsão entre eles é de 2,7 newtons. Então, eu tenho uma força de 2,7 newtons quando separadas por uma distância de 10 ou 30 centímetros? 10 centímetros. Gente, Sistema Internacional de Unidades eu não posso usar em centímetros. Para usar em centímetros, para usar para metros, basta multiplicar por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 100, né? Ou que dividir por 100. Estou falando errado aqui. É a mesma coisa que dividir por 100, né? Bom, 10 vezes 10 a menos 2, então isso aqui vai dar 10 a menos 1 metros. Essa é a distância entre as duas cargas. Então tem esse truque aí, para passar de centímetro para metro, só multiplicar por 10 a menos 2. Bom, então vamos lá. A força elétrica entre duas partículas é K0, Q1 vezes Q2 sobre
a distância ao quadrado. Então, vamos lá. A minha força vale 2,7. K0 é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q1, que é 3 vezes Q, vezes a carga Q2, que é Q. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, só aplicamos aí a nossa formuleta. 2,7, então, vai ser 9 vezes 3, vai dar 27, né? Q vezes Q ao quadrado. Como não tem outras potências, só ficou 10 a 9 aqui por enquanto. 10 a 9. E embaixo ficou 10 elevado a menos 2. Potência de potência, você multiplica, né? Menos 1 vezes 2, 10 a menos 2. Bom, eu quero saber o que é o quadrado. Então, eu já vou jogar. Ó, vamos fazer aqui. Eu já vou jogar esse 10 a menos 2 para lá, multiplicando. E o 27 vezes 10 a menos 9, eu vou jogar, está multiplicando aqui, né, pelo que eu quero saber. Então, vai fazendo a operação inversa. Vai para o outro lado, dividindo. Assim sendo, nós teremos, de um lado vai sobrar só o Q ao quadrado, do outro lado eu vou ficar com 2,7 vezes o 10 a menos 2, né? Porque ele foi multiplicando, dividido por 27 vezes 10 a nona. Bom, então aí basta a gente dividir, né? 2,7 por 27. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Então, vamos lá. 2,7 dividido por 27, isso vai dar 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, né? Então, a gente vai usar o 10 elevado a menos 1 para ficar mais fácil aí para gente. Então, opa, deixa eu pegar aqui a canetinha. Aí. Então, ó, Q ao quadrado será 10 elevado a menos 1 vezes... Bom, aqui eu vou fazer divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. O 9 é positivo lá embaixo, né? Então fica menos 2 menos 9. Menos 2 menos 9 vai dar menos 11. Quando eu fizer com esse aqui que está multiplicando, vai somar. Então vai ficar menos 12, menos 2, menos 9 e menos 1 também. Aí depois você testa aí, qualquer coisa, deixa a dúvida aí pra gente. Que é o quadrado, então, vai ser 10 elevado a menos 12. E aí, então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, a raiz quadrada de Q ao quadrado vai dar Q. E a raiz 10 elevado a menos 12, 12 aqui dividido por 2, né? Porque a raiz é quadrada, é 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6 coulombs. Que é a mesma coisa, né? Que 1 vezes 1 microcoulomb, né? Porque 10 a menos 6 a gente já viu que é micro. Então, isso aqui fica 1 microcoulomb. Ok, pessoal? Então, tendo dúvida aí, pode deixar nos comentários e até a próxima.